Você está tranquilo? Está preparado para ouvir o que Deus quer falar contigo nessa noite? Você vai entender o que Deus quer falar contigo nessa noite. Deus vai trazer uma revelação extraordinária para você nessa noite. E essa revelação, eu passei por ela. Eu passei por tempos que não foram fáceis. Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao versículo 4. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos, apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Versículo 3. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Versículo 4 e último. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Amém? Posso aceitar, meu irmão, minha irmã, queridos, em nome de Jesus. Bem, eu quero falar nessa noite sobre 4 estações. Quatro estações na vida de José. Talvez você vai se identificar com muitas coisas aqui. E quero deixar bem claro que quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito para ser desenvolvido, feito na vida de alguém, Ele vai passar por as 3 etapas que Deus muitas vezes permite passar e que eu vou falar daqui a alguns instantes. 4 estações na vida de José. Bem, nós sabemos muito bem que José era um jovem de 17 anos. Ele estava começando a andar e conhecer a Deus. Seus irmãos tinham ódio de José, porque José estava relatando seus sonhos para seus irmãos. E um certo dia, José vai ao encontro dos seus irmãos, a pedido do seu pai, e de longe os irmãos avistaram José e disse: lá vem o tal sonhador. E o resultado foi que eles pegaram José e lançaram numa cova. Primeira estação que nós vamos ver. Primeira estação, a cova. A cova. Irmãos, cova não é um lugar tranquilo. O pior lugar, a pior situação na vida de um ser humano é estar na cova. Os irmãos de José o colocaram na cova. A cova representa algumas coisas e vamos entender. A cova representa solidão, isolamento. José estava por algum tempo isolado, estava convivendo com a solidão. Cova representa imobilismo. Aquele lugar não tem como sair ou fazer alguma coisa. José estava na cova, lançaram ele na cova. A cova representa clamor e angústia. Quando os irmãos de José foram para o Egito, a Bíblia diz que eles se ajoelharam, depois falaram com José, sendo já governador. Ele disse para José, os irmãos: nós ouvimos o teu clamor, a tua angústia, quando você estava na cova. Ou seja, os irmãos de José ouviram o clamor, a angústia de José, quando ele estava na cova. Pode colocar, por favor, no telão, Gênesis 42, 21, e nós vamos ver a veracidade do que eu estou falando, porque os irmãos de José sabiam. Olha aqui,
Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Ou seja, José estava ali na cova. Pastor, me dá uma resposta, por favor. O que leva? Por que José foi lançado na cova? Irmãos, é bom entender que os irmãos de José ficaram marcados pela culpa por causa desse sofrimento e clamor de José. Eles começaram a carregar um sentimento de culpa por ter feito algo terrível contra o seu próprio irmão, carne da sua carne, tá? José na cova era uma tentativa de matar os seus sonhos. Quando os irmãos de José o colocaram na cova, era uma forma de querer eliminar, matar, aniquilar os sonhos de José. Mas lembramos que os sonhos de José foi Deus que deu, e não tem ninguém como matar os sonhos. Quando Deus dá sonhos, Ele vai realizar. Você tem recebido os sonhos de Deus na sua vida? Deus tem mostrado para você o que você tem que fazer. Além dos sonhos, nós temos a palavra de Deus. Além dos sonhos, Deus usa de outras ferramentas, de outras instrumentalidades para falar conosco. A pergunta é: por que os irmãos de José o lançaram na cova? Vamos ver algumas situações, tá bom? Primeiro, por que José foi lançado na cova? Primeiro, Gênesis 37:4. Por favor, pode colocar no telão. À medida que eu for falando das referências, por gentileza, viu, querido? Pode colocando no telão. Gênesis 37:4. Vendo por seus irmãos que o pai amava mais do que a todos eles. Primeira situação, por que José foi lançado na prisão? Porque José era o mais amado. José era amado pelo seu pai. E os irmãos detestavam a forma que o pai amava mais a José do que os irmãos. Queridos, eu sou pai. Quero dizer uma coisa para vocês, para papai e mamãe que estão aqui nessa noite: não façam isso. Isso aqui foi uma situação totalmente errada, uma atitude totalmente contrária à verdade familiar. Ou seja, um pai não pode transferir um amor exclusivo para um filho ou para uma filha e deixando os demais de lado. Você não pode condicionar amor para um filho. Ô pastor, mas o meu filho é caçula, ele é lindo, ele é obediente, os demais é meio preguiçoso, não gosta de trabalhar, me dá dor de cabeça, pessoas problemáticas, mas esse meu filho e minha filha, mas é tudo, pastor. Não faz isso. Não faça isso, porque cria uma aversão, uma rejeição e uma indiferença familiar. Segunda realidade, por que José foi lançado na prisão? Gênesis 37:8. Por causa dos sonhos. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Então os irmãos de José ficaram furiosos por ele estar relatando os seus sonhos. Então, segunda razão que ele foi lançado na cova, por causa dos sonhos. Sobre sonhos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, irmãos, a forma que você serve a Deus, ama o Senhor, causa raiva nas pessoas. O jeito de José aborrecia outros. A forma que José tinha, ele ouvia o que Deus falava com ele, e ele relatava com seus irmãos. Isso aborrecia os irmãos de José.
Então, o que eu digo para você nessa noite, que muitas vezes a forma que você serve a Deus, a forma como você é piedoso, a forma que você é fiel, muitas vezes vai aborrecer pessoas da tua família. Muitas vezes o seu estilo de vida, de servir ao Senhor, irrita pessoas da família. Terceira situação, porque lançaram José na prisão. Inveja. Eles tinham inveja de José. Gênesis 39:2. Nós vamos agora para a segunda estação na vida de José. Ou seja, José está dentro da cova. Tiram ele da cova. Vem um grupo de medianitas, uma caravana de comerciantes, e um dos irmãos de José disse: vamos tirar José da cova e vamos vendê-lo a essa caravana de medianitas. E antes disso, alguém queria matá-lo. Quero dizer para vocês, quem está prestando atenção, diga amém. Tudo isso estava na provisão de Deus. Tudo isso estava acontecendo dentro de um processo e propósito de Deus na vida de José, ao ponto que os irmãos de José tornaram-se as 12 tribos de Israel. Então, meus irmãos, para que vocês entendam que muitas vezes você pode estar passando por um momento difícil lá no teu trabalho. Às vezes você se sente que está na cova, sofrendo com injustiça, pessoas que jogaram você numa situação isolada ou isolado, e você não entendeu porque as pessoas me abandonaram, eu me sinto só. Veja bem, muitas vezes Deus permite, porque é um processo na sua vida. Comece a entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Segunda estação que nós vamos ver na vida de José. Coloca aí, por favor, meu querido. Gênesis 39:2. José estava naquela cova, foi levado pelos medianitas, e os medianitas revenderam José para um homem chamado Potifar. 39:2. E o Senhor estava com quem? Vamos falar. E o Senhor estava com José. Eu achei fraco, pode melhorar. Vamos lá. E o Senhor estava com José. Mais uma vez e última. E o Senhor estava com José. José estava na cova. Agora ele vai para uma segunda estação. Ele vai para a casa de Potifar. E o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Ou seja, há uma mudança, há uma situação que muda de uma forma automática. É a melhor a situação de José agora na casa de Potifar. É a melhor, mas não é o ideal, pois estava na casa de Potifar como escravo. Então agora José está numa casa, ele tem um lar, ele tem agora alimentos, ele tem pessoas no seu convívio, mas ele era um escravo ali na casa de Potifar. A casa é melhor do que a cova, era outro patamar, isso é óbvio. Então agora José está num outro patamar, na casa de Potifar, convivendo com pessoas, se alimentando, tá? A casa de Potifar, meus irmãos,
representa lugar de aprendizado. Deus tira José da cova, coloca na casa de Potifar para que ele comece a aprender, porque Deus, ele trabalha em nosso caráter, ele forja o nosso caráter, porque ele nos prepara para uma grande obra e que muitas vezes eu e você não sabemos. As 3 etapas na vida de uma pessoa escolhida por Deus para fazer uma obra, quer seja profissional, empresarial, ministerial ou qualquer objetivo de Deus, é preciso ele passar por 3 etapas. Primeiro, processo. Segundo, propósito. Terceiro, promessa. E José, ele passou por essas 3 etapas: processo, propósito e promessa. Agora José continua no processo, por Deus sendo preparado. José estava na casa de Potifar e ele estava aprendendo a lidar com a fartura. Tudo tinha na casa de Potifar. Havia uma fartura, ao ponto que a Bíblia diz que Potifar colocou José para ser o mordomo, ou seja, o administrador, gestão empresarial, gestão familiar. Ele tinha que cuidar de tudo, e Deus já estava preparando José para que ele fosse governador do Egito, porque ele iria administrar o Egito. Olha o preparo de Deus no capítulo 39 de Gênesis, versículo 2 a 4. Versículo 3, vamos lá, por gentileza. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e serviu. Ou seja, José servia a Potifar, estava aprendendo. Era um processo de aprendizado, era um processo de treinamento. Deus estava treinando José para ele lidar com a fartura que viria sobre o Egito. Amém? Está tudo bem aí? Veja bem, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. José não era um feinho da vida não, tá? Você sabe qual é a diferença entre o feinho e o bonitinho? Quem sabe me dizer? O feinho é aquela pessoa arrumadinho, cheiroso, mas ele é feinho, mas ele é cheiroso, ele está bem arrumado. E o bonitinho é que ele é bonito mesmo, não é, meninas? Não é, queridas? Ele é bonito mesmo. E eu digo para vocês, José era um cara bonito, tá? Ele estava aqui com seus 18, 19 anos. José era uma pessoa que se destacava, era um cara de boa aparência, era uma pessoa atraente. Aí Deus permite uma situação na vida de José. O que é que vocês imaginam o que aconteceu na vida de José? José era mordomo, ele gerenciava toda a casa de Potifar. Um certo dia, vamos lá, Gênesis 39, 7. Olha o que acontece. Talvez você, homem, que está aqui, já passou por isso. Eu já passei. Não uma, nem duas, nem três, nem 4 vezes. Muitas vezes. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui para que vocês vejam. Quando eu estava em Caldas Novas, eu reuni com os meus colegas de ex-seminário, que nós estudamos juntos. A gente foi fazer um encontro com os ex-seminaristas, tá? Aí eu entrei em contato com uma irmã que nós estudamos juntos, e foi aquela alegria. E ela trouxe 2 amigas dela, 2 amigas
que eram irmãs crentes, serviam ao Senhor. Bem, servia, mas com fidelidade não. Fidelidade não. Aí eu encontrei a Rosália, amiga minha. Ô, Adelito, que bom te ver, rapaz. Tantos anos, né? Ô, Rosália, beleza, tal. Aí as duas irmãs biológicas, uma delas começou a olhar para mim diferente. Pastor, você estava sozinho? Não, nega. Estava ao lado da minha esposa. Mas ela se insinuou para mim, irmãos, de forma assim que eu fiquei com a vergonha, literalmente. E minha esposa veio ao meu lado, ao ponto que ela deitou numa rede e ficou tranquila, balançando, chamando a minha atenção. Aí depois disse: pastor, vamos lá para as piscinas, tal, perto da minha esposa. Então, irmãos, não é fácil não, mulherada, não é fácil não. 39, 7, vamos lá? Obrigado! E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te. Cadê os irmãos héteros aqui? Cadê os héteros? Os homens levantam a mão, gente. Isso. Cadê os casados? Solteiros, levanta a mão, solteiros homens. Tem uma galera aqui de solteiro. Jesus cristão. Vocês estão pensando, casar? Não achou ainda não a prometida de Deus, não, gente. Hoje, vida. Porque casar é uma bênção. Não é, casados? Não passa mais nenhuma tentação, né? Passa. Agora imagine o solteiro. Olha bem, que situação em héteros. A mulher chegou, casada, chegou para José e disse: ô bonitão, ô gostosão, então, você é lindo, maravilhoso, nossa, você dá um show, meu marido. Pô, você tá velho e você não viu. E meu pai sempre falava assim: meu filho, todo cavalo velho gosta de um capim novo. Tá? E ela não era velha, era uma egípcia, não tinha temor de Deus, não tinha princípios de Deus. E chegou ao ponto e disse para José: ô gostosão, deita comigo, vamos lá para a cama, vamos fazer aquele amor, vamos fazer aqueles amassos na cama. Meu irmão, sabe o que é isso? Deus estava treinando José também na questão sexual. Ele não estava sendo treinado apenas na questão gerencial, mas também na questão sexual. Deus estava permitindo aquela situação, aquela tentação. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta, porque Tiago nos fala. Então, meus irmãos, José estava vivendo essa situação. Pastor, o que aconteceu? Vocês sabem do resultado? Quantos sabem aqui? Levante a mão. Todos sabem? Todos sabem? Bem, a mulher que Potifar, essa insinuada, chegou para Potifar e disse: meu marido, Potifar, aquele safado, aquele sem vergonha do José que você colocou na minha casa, ele tentou me agarrar, tentou me seduzir, tentou me levar para a cama. Aí Potifar vai acreditar em José ou na mulher? Vai acreditar em quem? Acreditou na bonitona, na lindona, e pegou José e o colocou num lugar muito alto espiritualmente, e ele estava crescendo na casa de Potifar depois disso. Amém? Não, minha mãe não aconteceu nada disso. Potifar colocou ele logo na prisão. Colocou na prisão.
para que ele sofresse. Essa desgraçado, eu te confiei a minha casa, eu confiei em você, José, mas José, você me decepcionou, rapaz. Poxa vida. E José foi lançado na prisão. Agora não, ele já tinha saído. E agora José, ele sofre com a injustiça. Gênesis 39, 19 e 20. Gênesis, eu estou mostrando Bíblia. Estou ou não estou? Bíblia. Gênesis 39, 19 e 20. Por gentileza. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do carcereiro. Prisão. Terceira estação na vida de José. Prisão. Ali José foi traído quando era fiel e leal ao seu Senhor. Irmãos, igreja, como dói você sofrer de forma injusta? Quando você é fiel, é leal à pessoa e a pessoa diz: não, é mentira, você fez isso, mas você tem a consciência limpa, tranquila, que você não fez nada de errado para a pessoa, e agora você foi punido de forma injusta quando você era leal e fiel à pessoa. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Quem já passou por isso? Eu também, minha irmã. E agora José é lançado na prisão, tá? É lançado na prisão. Terceira estação na vida de José: prisão. Gênesis 39 e 20. Mais uma vez, versículo 20. E o Senhor de José tomou e o entregou na casa do cárcere. José estava no patamar alto, estava na casa de Potifar. Agora ele é retirado, é humilhado, sofrendo com uma injustiça. Agora ele está sofrendo com uma acusação e é mandado para a prisão. Pergunto para vocês: aonde é que estava Deus? Há muitas pessoas que têm transferido raivas, revoltas na sua vida por causa, atribui a Deus. Acha que, pastor, eu perdi a minha casa com uma chuva, uma torrente. Aconteceu aqui, pastor, na nossa cidade, que veio um grande vento, acabou com o telhado da minha casa. Pastor, eu sou crente, eu sou fiel ao Senhor, eu sou dizimista. E por que Deus permitiu isso na minha vida, pastor? Por que Deus fez isso? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José talvez não estava entendendo o porquê que agora ele está sofrendo de forma injusta, de forma humilhante, e foi levado para a prisão. Então nós acabamos de ver. O treinamento continua ou não de Deus na vida de José? Ou encerrou o treinamento de Deus? Encerrou? Encerrou não, irmãos? Não, o treinamento continua, pessoal. Então o treinamento de Deus continua com José na prisão, e ele passou a ser treinado na prisão. Prisão não é uma casa, prisão é um lugar terrível. Na minha igreja, quando eu sou pastor, tem um irmão que ele viveu 2 anos e meio na prisão. O problema dele foi assalto à mão armada. Ele me contou todos os detalhes. Ele estava desviado da presença do Senhor. E o nome dele é Francisco.
e ele reconciliou no período que ele ter saído da prisão, e Deus estava trabalhando no caráter dele, trabalhando nele e forjando ele. E quando ele saiu da prisão, ficou um ano sem trabalho, sem recursos financeiros. Deus permitiu que ele fosse lá para o poço, aquela mesma cova onde estava José. E ele estava desesperado, porque ele devia ao advogado, não tinha dinheiro para pagar o advogado. Eu conversei com o advogado, expliquei para ele que ele estava frequentando a minha igreja, e ele disse: ô pastor, que bom, tá? E a polícia ia na casa dele todo mês, ainda está indo. Isso aconteceu no ano passado, que ele reconciliou com Jesus, mais ou menos no mês de maio, e a polícia vai todo mês na casa dele, porque ele está em liberdade condicional, todo mês, vai lá. Então eu falei com o advogado dele, ele disse: olha doutor, o que acontece é o seguinte, às terças e quintas e domingo, ele está aqui na igreja, conversa, faz o que for possível com o juiz e explica para ele: não pastor, eu vou fazer uma carta e vou enviar para o juiz, solicitando ao juiz que abra a mão dele, que ele está na igreja, porque até 18 horas ele pode ficar na rua, das 18 horas às 6 horas da manhã do dia seguinte, ele tem que ficar recluso dentro de casa. Ele não estava usando tornozeleira, mas ele estava vivendo essa realidade. E ele me contou algumas coisas, pastor, até terrível a prisão. Eu disse: é mesmo, meu irmão, me conta. Você via o sol nascer quadrado? Ih, pastor, várias vezes. Quantos tinham contigo, pastor? Uma cela pequena, nós éramos em 31. Isso é mesmo, cara. Vai me contando, vai me falando. Aí ele foi me contando a situação, e a amizade entre vocês lá era boa, não, pastor, era boa, mas cada um ali tinha um artigo, porque eles chamam de artigo, né? 157, aí vai, né? Então o resultado, ele saiu da prisão, saiu pianinho, como diz o ditado, né? E Deus ainda está trabalhando, forjando o caráter dele, tá? E aí, irmãos, é um processo de Deus, e Deus permite processo na sua vida. Que processo, pastor? Você está doido? Eu nunca fui preso, mas Deus colocou na tua vida um chefe chato, um chefe que pega no teu pé. Lá na faculdade tem uma pessoa que fica irritando você, zombando de você, zomba da sua fé, e você fica com raiva, mas não é para ficar com raiva, porque Deus está usando aquela pessoa para forjar o teu caráter. Ah, pastor, eu tenho um irmão, uma irmã biológica, uma prima. Pastor, mas é chato, é chato, é chato. Alguém tem uma pessoa assim na sua vida? Oh, pastor, eu não aguento. Deus está permitindo, usando aquela pessoa para forjar o teu caráter. E José estava na prisão. E daí, pastor, o que aconteceu com José na prisão? A Bíblia diz que ele prosperava. Agora Deus está preparando José para ser o quê? Um bom administrador na escassez. Na casa de Potifar, ele era administrador de fartura. Agora na prisão ele é administrador de escassez. E a Bíblia diz que Deus era com José e prosperava. José estava sendo treinado para lidar com a emoção, porque ele ia lidar com pessoas no Egito com emoções diferenciadas. Você entende as suas emoções, irmãos? Entende? Tá? José tinha que saber lidar com esta situação. Ele teria que lidar com uma nação, tá?
A verdade é essa. E José na prisão representava um tempo muito difícil. Talvez você esteja passando por um tempo difícil na sua vida. Talvez o seu tempo difícil hoje é um tempo difícil financeiro. Você está vivendo um momento difícil, uma crise financeira, momento de crise. Você não está sabendo como lidar. Há uma grande pressão sobre você. Talvez o tempo difícil na sua vida não é financeiro. Talvez é o casamento. O casamento está se desgastando. O seu relacionamento já não é mais o mesmo. O seu marido não te procura mais. Ou a esposa não procura mais o marido. Não há mais comunicação. Não há mais carinhos, abraços e beijos. Hoje só existe uma distância entre os dois, e o que está separando é a internet, o celular. Talvez o tempo difícil que você esteja passando é problemas com o filho. Filho que está nas drogas, filho ou filha envolvida na prática da homossexualidade. Sua filha ou seu filho está envolvido com essas situações que o mundo está oferecendo. Talvez o seu tempo difícil seja o seu local de trabalho. Você não consegue ter paz, alegria, porque você vive dentro de um clima de muita pressão, muita cobrança, e você não está sabendo lidar com isso. E você é uma pessoa ansiosa, tem perdido a sua paz, a sua tranquilidade, devido ao ambiente de trabalho. É um tempo difícil que você está vivendo. Talvez o seu tempo difícil está sendo na vida espiritual. A sua vida com Deus. Você não tem uma vida com Deus legal. Você parou de ler a Bíblia, parou de orar, parou de estar na igreja, e você não pode deixar de estar na igreja. A igreja é um lugar onde nós vamos nos reunir para ouvir a palavra, adorar, servir ao Senhor. Vai aumentar a sua fé. Esse é o tempo, é uma estação que você está passando, mas vai passar. Quem crê, diga amém. Amém. Tá? Fique de pé no seu lugar e abra a sua mão e diga assim: não terminei a pregação ainda não. Levanta, coloca suas mãos assim para receber. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite, que o tempo de bênção, de alegria